Observa-se, pois, que nenhum elemento de prova juntado aos autos demonstra de forma categórica que o réu tenha concorrido para a subtração dos bens da vítima. Ao contrário, emergem-se incertezas quanto à responsabilidade criminal do acusado, razão pela qual forçosa a aplicação do princípio indúbio pro réu, o que tem por consequência lógica a absolvição por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Por todo exposto, julgo improcedente a denúncia e, por consequência, absolvo o réu, fulano de tal, das acusações que lhe são feitas, nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Este ano, está saindo algumas sentenças muito produtivas para o nosso trabalho. Mais uma absolvição de um réu que foi acusado, neste caso aqui, ele estava sendo acusado de uma prática de roubo, um assalto à mão armada. Esse rapaz pegou uma carona no carro de uns conhecidos que jogavam futebol com ele no campo, para se deslocar aqui de Natal até a cidade de Macaíba. No meio do percurso, ali a polícia interceptou o carro, porque havia uma queixa de que o carro tinha sido tomado de assalto. No carro estavam então 3 elementos, este rapaz e 2 elementos que estavam com o carro e que deram a carona a ele. E quando a polícia abordou, os 2 elementos conseguiram se evadir, saíram do carro, entraram numa região de mata e ele permaneceu no carro. Então ele foi preso, dentro do carro estava uma arma, debaixo do banco do motorista, uma arma que teria sido até reconhecido pela vítima como a arma que foi apontada para ela, embora a vítima não tenha reconhecido esse que foi meu cliente aqui como a pessoa que a assaltou. Nas câmeras de imagem da rua havia apenas a presença de 2 pessoas cometendo o assalto, embora a imagem era péssima, desfocada, mas 2 pessoas. E quando houve a abordagem da polícia dentro do carro, havia 3, sendo a terceira pessoa justamente esse meu cliente, esse nosso cliente. Então o rapaz foi preso, estava ali o carro roubado, a arma, ele dentro do carro, os outros correram, a polícia não foi atrás, ele foi preso e ficou preso durante 8 meses preso. E durante o percurso todo o curso da instrução criminal, nós procuramos mostrar que não houve reconhecimento válido da parte da vítima, que não havia ali, não foi coletado nenhum tipo de digital, não foi feito nenhum tipo de perícia para saber se ele tinha manuseado aquela arma. Ele não tinha histórico de crime nenhum, enfim. E toda uma situação foi sendo desenrolada e o Ministério Público insistindo na condenação, mas ao final o juiz entendeu que os elementos não eram fortes o suficiente para embasar uma sentença condenatória e ele foi absolvido com base no princípio indúbio pro réu. Na dúvida, absolva o réu. Esse é um princípio sagrado do direito penal. Quando o juiz tem dúvida, os elementos não são muito fortes para embasar a condenação, na dúvida, o juiz deve absolver. A pergunta que as pessoas sempre fazem: por que a dúvida favorece o réu? Ora, o juiz pode errar, obviamente que o juiz pode errar. E o erro do juiz é sempre muito perigoso, porque
porque ele pode ocasionar duas coisas: ou a condenação de um inocente ou a absolvição de um culpado. E aí a lei diz o seguinte: é menos prejudicial você, por um erro, colocar um culpado na rua, porque ele até pode encontrar outro tipo de consequência do seu erro, do que, na dúvida, você colocar um inocente na cadeia, porque não há nada posteriormente que pague o fato de alguém perder a sua liberdade e ficar preso, ser acusado de um crime que não cometeu. Mais um processo, graças a Deus, bem sucedido. E é assim que a gente busca fazer a justiça.